Esse tema é por demais relevante, porque vai aparecer muitos casos assim. Vou dar um exemplo a vocês. Em Ribeirão Preto, onde eu moro e advogo com mais força, eu estou protocolando na segunda-feira 34 processos contra a construtora Bril, o empreendimento Lar França, que atrasou a entrega do imóvel durante essa questão de pandemia, etc e tal. Então vai acontecer o quê? Muitos clientes, muitos compradores vão deixar de receber seus imóveis e então, quer dizer, como que fica esse tema? Será que as construtoras vão poder alegar situação de caso fortuito ou força maior do artigo 393 do Código Civil? O tema parece simples, mas não é tão simples assim, tá? Vocês precisam ter um pouco de cuidado para não dar uma resposta automática para uma pergunta, para uma indagação dessa. Então é importante que vocês estudem essa questão do atraso na entrega dos imóveis, porque vai aparecer muito cliente. Eu recomendo que você vá atrás deles, inclusive, captar esses clientes de maneira ética, não é só esperar te ligar não, tá bom? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês, que com uma situação de atraso, ó, como a ação ela é muito rentável, o cliente pode optar pela indenização, mas pretende ficar com o imóvel, ou optar pela rescisão. E se aquele empreendimento atrasou, vai atrasar praticamente para todo mundo. A gente sabe que algumas torres são entregues antes, mas normalmente atrasa para todo mundo. Então o potencial de demanda é muito alto. Então você tem que estudar esse tema. Esse pequeno vídeo vai te dar elementos para você entender, de modo a nortear seu pequeno estudo aí. Mas você tem que se atentar e pegar essas ações, porque vai ser muito rentável, tá bom? Eu sei que tem alguns advogados que não estão tão familiarizados assim com o direito imobiliário voltado para o consumidor. Já outros já têm mais familiaridade, traquejo, já fez alguma pós, alguma coisa ou outra, e já capta clientes e entra com esse tipo de ação. Então, como eu tenho advogados que entendem um pouco ou com bastante profundidade e outros que não estão com tanta familiaridade assim, eu vou explicar de um jeito que dê para atender ambos. Tá bom? Então é importante explicar no primeiro momento o que é incorporação imobiliária, tá? É rápido. A incorporação imobiliária nada mais é do que a construtora, a incorporadora, adquire um terreno, um espaço, um terreno, para levantar prédios ou edificações que se tornarão condomínios. Então a construtora adquire um terreno de um terceiro para levantar edifícios ou edifícios que se tornarão condomínios. E o custeio dessa obra, a construtora já vai utilizar recursos dos compradores, porque ela vai vender na planta. Então ela não vai despender caixa próprio para levantar os prédios para depois vender. Ela já vai anunciar a venda desses imóveis na planta, utilizar o dinheiro dos compradores para custear a obra. Isso é o que a gente chama de incorporação imobiliária, compra e venda de imóveis na planta, basicamente é assim. Pois bem, os contratos que as construtoras confeccionam, obviamente, tem um prazo para a entrega do imóvel. 20 meses, 30 meses, 36 meses, depende. E a construtora muitas vezes atrasa a entrega, é muito comum atrasar. Tem muitas ações na justiça onde se discute a questão de atraso na entrega do imóvel. Então, isso é a questão da incorporação imobiliária. A construtora ela tem o prazo de 180 dias a partir da data prevista em contrato. Isto é, se tiver uma cláusula, e normalmente tem essas cláusulas, tá? Se tiver uma cláusula prevendo a possibilidade da construtora prorrogar por mais 6 meses ou 180 dias, não pode ser superior a isso, da data prevista para entrega, então eles podem atrasar, é o que a gente chama de prazo de carência ou tolerância. Essa cláusula de 180 dias ela é considerada válida, inclusive ela foi positivada na nova lei do distrato, que entrou em vigor em dezembro de 2018, mas mesmo nos contratos celebrados anteriores à nova lei do distrato, a jurisprudência também já estava aceitando essa cláusula como sendo uma cláusula válida. Por quê? Porque de fato, vender um imóvel na planta, entregar dentro do prazo, envolve algumas nuances que não dependem apenas da construtora e por isso considerou que se tiver previsão expressa em contrato de 180 dias,
ela pode sim, então, ser válida. Então a jurisprudência já considerava válida essa cláusula e agora foi positivado em lei, a nova lei do distrato, tá bom? Que é a lei 13.786. Vamos adiante aqui. Antes da gente entrar na parte no ponto nevrálgico, que eu vou dar a minha opinião sobre isso, a questão da mora, estar em mora, nada mais é do que descumprir uma obrigação ou cumprir de maneira imperfeita, seja no âmbito do tempo, do espaço, do local ou da forma. No caso, seria uma mora em decorrência do tempo, ou seja, não entregar dentro do respectivo prazo. Só que o que constitui a mora não é só questão de tempo, de local ou da forma, um descumprir imperfeito. Tem um elemento subjetivo da mora que é justamente o quê? Um fato imputável ou uma omissão imputável ao devedor. Se não tiver um fato imputável ou uma omissão imputável ao devedor, não há mora. Está lá no artigo 391 do Código Civil. Então existe o elemento subjetivo da mora. E é importante vocês ficarem com isso em mente, tá? Um outro ponto, antes de eu entrar de cabeça no ponto nevrálgico, é o seguinte. Todos que estão me ouvindo, eu tenho certeza que não há nenhuma objeção em relação ao que eu vou falar agora. Vai ser unânime entre nós advogados. Numa relação de consumo, ou seja, onde se aplica o Código de Defesa do Consumidor, nós sabemos que a responsabilidade é objetiva. Está lá no Código de Defesa do Consumidor. O CDC, portanto, ele adotou a responsabilidade objetiva e não subjetiva, tá? Lembrando que se o consumidor comprou o imóvel para uso próprio daquela construtora, daquela incorporadora, vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, porque ele é o destinatário final. Agora, se o teu cliente comprou 5, 6 imóveis na planta para revender, para alugar como investidor, ele não é o destinatário final do produto. Então não se aplica o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. No caso, se aplicaria o Código Civil. Tá? Então tem que ter essa distinção. Mas normalmente, a grande maioria dos casos, o teu cliente ele vai comprar para uso próprio. Tá? Então ele comprou para uso próprio, como destinatário final, vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez adota a responsabilidade objetiva, isto é, independentemente de dolo ou culpa, ela responde por eventuais prejuízos ocasionados aos seus consumidores. Pois bem, uma outra questão que a gente precisa discutir aqui antes de eu falar a minha opinião de como que vai funcionar isso daí. Tem que ter uma distinção entre caso fortuito e força maior, à luz do fortuito interno e fortuito externo. O que é o fortuito interno? Fortuito interno são situações que não dependem de um controle seu, só que é algo previsível, é o que a gente chama de risco da atividade. Então, por exemplo, o fortuito interno por parte das construtoras, greve de funcionário, atraso de insumos da área de construção civil por parte dos fornecedores, excesso de chuva. Então são situações que a construtora não controla, mas é previsível. Isso é o fortuito interno. O fortuito interno, ele não afasta a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Ele não quebra o nexo causal da responsabilidade objetiva numa relação de consumo. O fortuito externo, por sua vez, a força maior, é aquele evento que você não controla, você não prevê, é imprevisível e faz com que você fique impossibilitado de maneira absoluta de cumprir a obrigação. Então, numa situação dessa, você não consegue cumprir, não é apenas dificultar o cumprimento, você não consegue de maneira absoluta cumprir, não é um descumprimento relativo, é um descumprimento absoluto. O evento era imprevisível e você não consegue cumprir, aliás, ninguém consegue cumprir, né? Nenhuma construtora conseguiria cumprir, no exemplo que eu estou dando. Isso é o fortuito externo. O fortuito externo, ele quebra o nexo causal da responsabilidade objetiva. Então, uma das formas de excluir a responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor é quebrar o nexo causal da responsabilidade, ou seja, o fortuito externo.
Fortuito interno não quebra o nexo causal da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Então vamos lá. Rodolfo, então quer dizer que está respondido, o coronavírus é uma situação de força maior, fortuito externo, imprevisível, incontrolável, que fez com que a construtora ficasse impossibilitada de maneira absoluta a cumprir a sua obrigação. Depende. E vamos adiante. Eu vou responder essa pergunta, tá bom? Alguns estados suspenderam as atividades de construção civil. Goiás foi um deles, por exemplo. Eu não sei de outros. Eu li que Goiás chegou a suspender, mas parece que agora já voltou. É o que a gente chama de manos militares, né? A força estatal, a mão do Estado mandou parar. Fecha os canteiros de obra. Construtora, você tem que encerrar suas atividades. É o que nós chamamos também de fato do príncipe. Nesses casos onde o Estado ou o município, por determinação do Estado, isto é, manos militares, determinou os fechamentos dos canteiros de obra, a interrupção da atividade da construção civil, aí sim é um fortuito externo. De fato, a construtora ficou totalmente impossibilitada, é uma situação irresistível a qualquer esforço, de maneira absoluta, a cumprir. Ainda que ela quisesse, ela não poderia cumprir. Então, numa situação dessa, onde o Estado ou a Prefeitura interveio desta forma, aplica-se sim, aí sim se aplica o fortuito externo. Agora, o Estado de São Paulo não teve isso. O Estado de São Paulo não interrompeu as atividades da construção civil. A gente sabe que as questões de pandemia, de coronavírus, ela reflete, bem dizer, em quase todas as searas, né, das atividades econômicas, empresariais e comerciais. Né? Mas a construtora, no caso, se ela não está impossibilitada, se ela está possibilitada de dar escorreito cumprimento às suas atividades, não há que se falar em fortuito externo, tá? Nesse exemplo. Então, o que é importante? É importante, ao entrar com uma ação dessa, explicar que no seu estado, na sua cidade, não houve, por parte dos governantes, por parte do Estado, manos militares, não houve interrupção, foi considerado um serviço essencial e continuou. E mais, inclui um pedido de exibição de documento, pede para exibir um documento que se chama cronograma de obra, que é assinado pelo engenheiro. Lá tem as datas, previsão de entrega, ou seja, o cronograma de obra muitas vezes vai provar no teu processo que a obra atrasaria de qualquer jeito, tá? É uma dica prática para incluir na petição. Mas o que as construtoras vão alegar? Bom, se a prefeitura ou o Estado determinou a suspensão da atividade, tá fácil para eles alegarem. Tá fácil para eles se defenderem dessa parte. Então eles vão falar, olha, o tempo em que nós ficamos impossibilitados pela suspensão estatal tem que ser prorrogado, tem que ser considerado. Então, considera-se o prazo de 180 dias, soma-se aos 180 dias o prazo que a construtora ficou impossibilitada de trabalhar por manos militares, e aí somente configurará atraso se ultrapassar os 180 dias, mais o prazo de prorrogação pela manos militares, tá bom? Isso é o que a construtora vai alegar. Mas e se no estado de São Paulo, por exemplo, e que é o caso, a construtora não ficou impossibilitada? O que vai acontecer? Veja, eles então podiam dar continuidade aos canteiros de obra. Mas eles vão alegar, eu tenho certeza, que houve dificuldades, né? Às vezes um funcionário ou outro se isolou, embora eles tenham que oferecer EPI, máscara, enfim, seguir protocolos, mas que teve uma escassez na mão de obra, que algum fornecedor não se enquadrava no serviço essencial à atividade e ele teve dificuldades e atrasos com parceiros econômicos, com fornecedores, porque a construtora sim, ela estava possibilitada de exercer, pelo menos no estado de São Paulo, mas se ela depende de outros setores, por exemplo, serviço de contabilidade, né, em casos de incorporação imobiliária sob regime do patrimônio de afetação, o fluxo contábil tem que ser individual e os serviços de contabilidade, os escritórios de contabilidade ficaram parados. Então eles vão alegar fortuitos internos, ou seja, a pandemia dificultou o cumprimento relativo, mas não de maneira absoluta.
Não foi uma situação irresistível a qualquer esforço contra todos. Não houve um fortuito externo, mas há um fortuito interno em decorrência da pandemia. Nesse caso, não vai quebrar o nexo de causalidade da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. É isso que eles vão alegar e cá entre nós, não vai colar. A minha opinião, ela está também alinhada, eu estou acompanhando os pensadores do direito imobiliário moderno, o professor Scavone, o professor Segala, o professor Fabrício, que são os advogados e pensadores da área do direito imobiliário, e as opiniões deles são muito relevantes. A doutrina, a jurisprudência segue a opinião, o pensamento alinhado desses grandes pensadores do direito imobiliário, tá bom? Então, provavelmente a jurisprudência vai se consolidar dessa forma. O juiz vai querer ver se no caso houve prorrogação, suspensão por parte do Estado, manos militares, aí vai computar essa paralisação ao prazo de 180 dias. Se entregou dentro desse prazo, ainda que ultrapasse 180 dias, mas dentro do cômputo, dentro do adicional da suspensão por parte da Prefeitura do Estado, se entregou dentro desse lapso temporal, não vai ser considerado atraso. Mas se no Estado ou na cidade não houve manos militares nesse sentido e a construtora poderia dar esse correto cumprimento nas suas atividades, não vai ser possível esse tipo de alegação. E aí são situações de fortuito interno, risco da atividade, que não vai ser imputado ao consumidor, tá bom? Então, o que eu recomendo? Que vocês estudem esse tema de rescisão de contrato de compra e venda por atraso ou indenização, porque vai chover de ações na justiça e espero que boa parte dessas ações seja você, colega, patrocinando essas causas. São ações muito rentáveis, você pode cobrar às vezes para entrar ou cobrar 30% do proveito econômico, mais a sucumbência, possibilidades de acordos nos começos das ações, possibilidade de captação de massa. Se você conseguir um cliente daquele empreendimento, você vai conseguir outros, fazendo algumas técnicas em alguns vídeos que eu tenho aí no meu perfil do Instagram, tá bom? Um abraço a todos, boa sexta e bom final de semana.